Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 52. Isaías, capítulo 52. A partir do versículo 7. Versículo 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Eis o grito dos seus atalaias. Eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque com os seus próprios olhos veem o retorno do Senhor a Sião. Gritem de alegria e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, ele remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Amém. Vivemos numa sociedade tomada pela desilusão, desânimo, depressão, alto índice de suicídio, desconfiança de todos os setores, por todos os lados. Encontramos pessoas carentes de boas notícias. Você liga a televisão, só escuta más notícias. É o que dá ibope. E parece que quanto maior a tragédia, mais a audiência. Mas nesse emaranhado de desesperados, de sedentos por um lenitivo, por um refrigério, nós encontramos o trabalho da igreja, responsável nesse mundo para anunciar esperança ao mundo sem esperança, marcado pelo sofrimento. No contexto dessa pequena porção que lemos, bíblica, encontrada em Isaías capítulo 52, nós também temos sofrimento, nós também temos desespero, temos também desânimo, e a situação foi causada pela desobediência do povo de Deus. O povo de Deus aqui encontrava-se assim, desesperançoso. Os 39 primeiros capítulos do livro de Isaías compreendem exatamente avisos sobre o julgamento de Deus que viria sobre o seu povo em razão da desobediência. E quanto mais Deus advertia o seu povo de que eles deveriam mudar, que deveriam colocar o coração deles no Senhor, mais o povo se distanciava e fazia pouco caso de Deus. Deus então usa o profeta Isaías para, nos 39 primeiros capítulos, insistir na advertência. Eu vou disciplinar vocês, mudem de vida, confiem apenas em mim. E o povo resolveu dar de ombros ao Senhor, única esperança. Mas no capítulo 40, nós temos uma nova sessão iniciada, chamada pelos estudiosos de sessão de conforto. E essa sessão vai até o capítulo 66. Portanto, o capítulo 52 encontra-se exatamente nessa sessão de anúncio de mensagem confortadora, mensagem de esperança, uma sessão que culminará na mensagem da cruz. A situação, quando o exército babilônico invadiu Israel em 586 a.C., foi realmente de grande ruína, desamparo, sofrimento. A vida parecia quase que extinta. O livro de Lamentações, por exemplo, escrito pelo profeta Jeremias, nessa ocasião relata exatamente essa dor
esse desamparo e esta profunda desesperança vivida pelo povo, profunda lamentação. Mas, diferentemente daqueles que acham que Deus não se importa com a nossa história ou com o nosso sofrimento, com as nossas lidas e as nossas experiências nessa vida turbulenta, diferentemente disto ou destes, Deus interveio na história do seu povo. Deus não se tornou, nunca foi um espectador que estava distante e nunca, como alguém que nunca fazia nada, pelo contrário, era o mesmo Deus que chamara a advertência, que chamara ao arrependimento do seu povo, e era o mesmo Deus que conduzia disciplinarmente o seu povo, e era o mesmo Deus que se apresentava presencialmente no sofrimento com o seu povo, e é o mesmo Deus que determinou consolar o seu povo, estando Ele mesmo juramentado de que aquele tempo de sofrimento cessaria. Há uma mensagem, portanto, aqui nesse contexto de esperança, esse contexto de consolo. O que essa mensagem anuncia? E nós encontramos aqui essa doce, poética, linda expressão: quão formosos são os pés do que anuncia as boas novas. Essa mensagem de esperança anuncia que Deus reina. O que anuncia essa mensagem de esperança, chamada aqui no texto de boas novas? Paz, coisas boas, salvação, termos para transmitir a mesma ideia, a ideia de uma singular mensagem que traz consigo uma declaração absoluta. Que declaração era esta? Deus reina. Conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. O texto, naturalmente, refere-se à figura de um arauto, que é visto na região das montanhas, correndo apressadamente com a notícia diferente, especial, para uma cidade que estava desolada. Então, essa figura do mensageiro que vem correndo a passos largos era uma figura muito rudimentar nos tempos antigos. Era a ideia nos tempos antigos de alguém que trazia uma boa notícia, uma boa mensagem. Por exemplo, quando os soldados saíam para a batalha, o povo ficava na cidade tenso, na expectativa das notícias, se o exército seu havia sido vencedor ou perdedor. Os soldados iam para o combate e o povo ficava na cidade. Então, o resultado era conhecido por meio dos maratonistas, isto é, dos mensageiros, dos corredores, que tinham a tarefa de voltarem, de retornarem correndo para anunciar ao povo que estava aflito, esperando a notícia da vitória, se de fato o exército havia vencido. Então ficava um vigia na torre, olhando para o horizonte, bem para longe, na expectativa de ansiosamente avistar o tal do maratonista. Se ele vinha correndo, de certo modo, o vigia da torre já identificava, pela maneira como ele vinha correndo, se o exército tinha sido vencedor ou perdedor. Então, olhando ao longe, ele avistava a poeira levantada pelo corredor, voltando à cidade com a notícia do resultado do combate. O vigia era treinado para descobrir, pelo modo como as pernas do corredor se agitavam, se as notícias eram boas ou más.
Se o corredor vinha se arrastando como uma espécie de sobrevivente, ferido, machucado, claudicante, então a notícia era ruim. Perdemos. Acabou. Eles virão aqui e vão agora saquear e nos matar. Mas se o corredor vinha com as suas pernas levantando poeira, quase que voando, de disparada, significava que a notícia era boa. No texto, a voz do corredor, a voz do arauto, diz: o Senhor teu Deus reina. Esse é o resultado que ele vem trazendo. A mensagem que ele vem trazendo é esta: o Senhor teu Deus reina. Em Naum, capítulo 1, versículo 1, lemos o seguinte: vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama paz. Comemore as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá, ele será completamente destruído. Boas novas, portanto, em ambos os contextos, aplicam-se não somente ao retorno do povo a Jerusalém, aqui, nessa ocasião, não somente ao término do sofrimento, porque eles estavam debaixo da disciplina do Senhor, e essa disciplina havia ocasionado sofrimento, opressão no cativeiro. Essa boa nova indicava não somente que eles seriam libertos daquela condição, mas essa boa nova também, sobretudo, apontava para o Redentor, o Messias. O resultado de sua promessa, dessa promessa, pode ser visto aqui em Isaías, no próprio livro de Isaías, no capítulo 25, versículo 8. Destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse, Isaías capítulo 25, versículo 8. Em Apocalipse capítulo 7, 17, lemos: pois o Cordeiro está no centro do trono. O Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7, 17. E no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 4, também lemos: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. No Novo Testamento, o Evangelho é a referência à Boa Nova. Essa notícia completa, que não somente dizia respeito a uma libertação pontual e específica na história específica de um povo específico, mas dizia respeito à história da redenção de todo o povo de Deus, de todas as épocas. Deus reina. Esta Boa Nova deveria produzir no povo que recebera tal notícia ânimo, exultação, alegria. O Evangelho é chamado de boas novas, de boas notícias. E boas notícias porque fazem referência à solução única que está unicamente em Deus. Deus proveu a libertação do seu povo por meio de Cristo Jesus. Mesmo em grande aflição, nós somos fortalecidos com a nobreza do Evangelho. Somos animados pelo Evangelho. A proclamação de que o nosso Deus reina sobre todos e sobre todas as circunstâncias é urgente para o nosso tempo, é urgente para a sociedade sem esperança. Se você não confia nessa mensagem, que a salvação vem somente por Deus e que só Deus reina, você vai confiar em outra mensagem. Porque todos nós dependemos da confiança. A questão é qual é o objeto da sua confiança. Porque você nunca vai deixar de confiar, ou em si mesmo, ou nas pessoas, ou no sistema, ou na sociedade, ou na desconfiança, ou você vai encontrar sossego e esperança para a sua alma, confiando na mensagem de Deus. Eu não me interesso se você vai negar essa mensagem.
Isso é um problema seu e você vai dar contas a Deus. A questão é que eu estou dizendo que você não pode viver sem confiar. E a sua confiança, se não está em Deus, é falida. Não se sustenta, não se mantém. É um vácuo. E você sabe disso. Deus reina. Esta é a mensagem da esperança. Ele, Cristo Jesus, é a verdadeira esperança. Aquele sobre quem colocamos a nossa esperança nunca é abalado, nunca é surpreendido por nenhum evento, nem inclusive o duro cativeiro em que o povo se encontrava e que enfrentou. Nada surpreende o Deus que reina. A mensagem de esperança, ou da esperança, anuncia que Deus reina, sim. Mas a mensagem da esperança também testifica da presença consoladora do Senhor. Observamos aqui o encorajamento do povo ao povo em aflição, para que esse povo esperasse que no devido tempo viria a libertação e a restauração. Versículo 8: eis o grito dos seus atalaias, eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque com seus próprios olhos veem o retorno do Senhor a Sião. Sião aqui refere-se ao povo de Deus. Então o povo, ao receber a notícia de que Deus reina, enche o coração de alegria, testificando a presença consoladora do Senhor. O Senhor lhes reavivara o coração, de forma que os atalaias, que por um tempo estavam acostumados com o anúncio de relatos tristes, de ausência de boas notícias, ouvintes de choro de um povo sofrido, 70 anos naquela condição, testemunhas de lutos e desespero, agora estavam cheios de esperança, porque aquele tempo escuro de aflição estava por terminar. Os seus próprios olhos distintamente veem o retorno a Sião, a Jerusalém. É o povo de Deus despertado para romper em júbilo quando tomou conhecimento da presença consoladora do Rei que reina e nunca se ausentou do seu povo. Expresse com alegria: o tempo da prova e do sofrimento chegou ao fim. O povo foi redimido, foi perdoado. Os verbos aqui consolou, remiu, estão em uma forma da gramática hebraica que anuncia algo futuro como já acontecido. Algo que iria acontecer, é o que os estudiosos chamam de perfeito profético. Algo que iria acontecer já é dito como já acontecido. E qual é a beleza disso? Porque quem diz é Deus. E o que ele disse que aconteceria já é dito como acontecido porque ele disse. Não tem como não ser conforme ele disse. O que ele disse é tão certo que o futuro já é dito como passado, acontecido. Que glória! Esse é o Deus que está com o seu povo. O Senhor que prometeu estar presente na dor. O Senhor que se permitiu ser desfrutado pelo seu povo. Ele disse. A mensagem da esperança testifica da presença consoladora do Rei. O Rei fez promessas ao seu povo, promessas de presença constante em todo o tempo, tanto nos tempos de pastos verdejantes, quanto nos tempos dos vales das sombras da morte. É a sua presença que nos mantém firmes e encorajados nas tempestades da vida, que nos faz enfrentar as dores e dissabores da vida com resignação, porque não estamos sozinhos.
A mensagem de esperança testifica da presença fortalecedora de Deus, que se dispôs a andar ao nosso lado. A mensagem de esperança ressoa para as pessoas sem esperança, solitárias, que elas não precisam viver assim. Não é possível fazer essa jornada sozinhos. Nós precisamos de alguém, mas não é simplesmente ter a companhia de alguém. Trata-se de desfrutar da companhia do único que reina e conduz a história. Trata-se de andar com Deus, que ofereceu companhia segura. A mensagem da esperança anuncia que Deus reina. A mensagem da esperança testifica da presença consoladora do Senhor, e a mensagem da esperança proclama que a vitória é certa em Cristo Jesus. Versículo 9: gritem de alegria e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, ele remiu Jerusalém. 10: o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Deus estava vindo para resgatar seu povo das ameaças. Deus estava vindo para resgatar o seu povo dos ataques e do próprio cativeiro. Com o mesmo braço forte com que salvou o seu povo outras vezes, com o mesmo braço forte que julgou o seu povo e o disciplinou, com o mesmo braço forte, ele abraçaria o seu povo, trazendo-o para perto do seu coração, lhe dando a vitória. O profeta aqui foi transposto para um outro tempo, quando ele comunicou: todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Ele é reportado, é transportado para a época da redenção. O cumprimento da profecia de Isaías 40, de que toda a terra haveria a salvação que vem de Deus, se deu em Cristo Jesus, que veio resgatar o povo que vivia em trevas, sem Deus, entregue ao desespero e à morte. O apóstolo Paulo, descrevendo esta mudança total por causa da história da redenção, diz em Gálatas capítulo 4, versículos 3 a 7, a que se deveu esta mudança. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: ah, papai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Em 1 Coríntios 15, 57, lemos: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. João, quando esteve exilado na ilha de Patmos, escreveu o livro de Apocalipse, recebeu a revelação do Apocalipse. E lá no primeiro capítulo, versículos 4 a 8, nós temos a seguinte descrição. Trema no banco, viu? Ao ouvir isso, trema. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados
e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mensagem da esperança testemunha que a vitória vem por Cristo Jesus, o vitorioso eterno. A palavra da igreja não pode ser outra coisa senão a palavra de Deus para o mundo. E é em Jesus Cristo que nossa relação com Deus é definida. Contra Deus ou com Deus. O elemento decisivo é Cristo. Por isso ele disse: quem comigo não ajunta, espalha. Nós não conhecemos nenhuma relação de Deus com o mundo senão por meio de Jesus Cristo. A mensagem da esperança é a mensagem que portamos nesses dias de confusão, de desconfiança, de incredulidade, de sofrimento, de luta. A certeza de que nossa dor não é ignorada por Deus, que a condição do seu povo não é observada com indiferença pelo Senhor, mas Ele se interessou tanto pela nossa condição, que enviou seu Filho para nos resgatar e nos reconciliar com Ele. Ele pagou a nossa dívida. O capítulo 52 até aqui, então, até o verso 10, até o verso 12, é de exultante alegria, porque a mensagem é boa nova. Boa nova, boa nova, boa nova! Mas essa boa nova custou um preço. E o preço é descrito a partir do versículo 13 do capítulo 52. E o tema aqui não é agradável de ouvir. O capítulo 53, que anuncia profeticamente o sofrimento vivido pelo nosso Redentor. Nós estamos em dias de comemoração da Páscoa. A Páscoa diz respeito à obra do libertador Jesus Cristo, especialmente a sua entrega sacrificial no Calvário. A Páscoa, esse tempo de libertação, esse evento da libertação plena, diz respeito a Cristo, foi conquistado, essa obra foi conquistada, realizada a preço de muito sofrimento. Mas acerca do sofrimento, capítulo 53, final do capítulo 52, 53, nós veremos semana que vem, no nosso culto da Páscoa, domingo que vem, nós ouviremos sobre esse tema, capítulo 53, mas observemos aqui no versículo 14 e 15 do capítulo 52, que a despeito desse sofrimento que é pré-anunciado, olha a reação, como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim, glória a Deus, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. O texto é uma declaração messiânica, diz respeito à vitória que vem em Cristo, por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, um cenário como o nosso, como disse anteriormente, de más notícias, nós somos portadores das boas novas. Você precisa lembrar dessas boas novas
para o seu próprio coração. E todos nós aqui, indistintamente, experimenta de sabores, tristezas, dores, dificuldades. Todos nós. Cada um com a sua luta, suas tristezas. Aqueles que sofrem caladinhos, não falam para ninguém. Há outros que abrem a boca e têm que falar para alguém, senão eles não aguentam. Mas, independentemente das reações, todos nós temos nossas lutas. Você precisa levar nessas lutas a boa nova ao seu coração. Diga para o seu coração: o teu Deus reina, ó alma minha. O teu Deus reina, ó Samuel. Ele prometeu estar presente sempre. Ele é o consolo teu. E a vitória virá. O tempo da cega, da colheita está chegando. O tempo do encerramento das provas está chegando. O tempo do sofrimento está chegando ao fim. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Porque Ele, Deus, mandou o seu Filho para nos libertar da agonia do desespero eterno. O nosso pior pesadelo, Deus resolveu, nos libertando em seu Filho e nos enchendo de esperança. Mas essa boa nova você precisa também anunciar para os outros, além de anunciar para o seu próprio coração. Seja um daqueles atalaias da época antiga, que vinha depois de estar no campo de batalha. Ele não vinha descansado, não. Ele vinha depois de lutar também. E vinha correndo, em disparada, apaixonado para contar para todo mundo: Deus reina. Que você seja esse portador cheio da boa nova, anunciando para o seu vizinho, seu amigo, que está imerso no desânimo, na angústia, sem respostas, sem consolo, sem paz. Você tem a boa nova que precisa. Anuncie para ele, diga para ele. Não seja um atalaia negligente. E como aquele que está na torre de vigia, esperando chegar a notícia, e ao avistar ao longe as pernas aceleradas do atalaia, brada o sino, grita, não sei o que ele vai, como é que ele chama, anuncia, diz ao povo com alegria exultante: nós ganhamos, a vitória veio, nós somos mais que vencedores. Quero terminar nessa noite, essa mensagem, que teve o seu cumprimento parcial no retorno do povo a Sião, a Jerusalém, e teve o seu cumprimento completo na libertação espiritual realizada por Cristo Jesus. E nós vemos nesse interregno entre o cumprimento da libertação e agora a vinda para a planificação. Agora, estamos esperando agora a volta do Rei para colocar em ordem todas as coisas e encher tudo com a glória do seu nome. É aqui então que nós veremos o cumprimento da profecia. Todas as nações testemunhando da glória do Senhor, toda a terra cheia da glória do Senhor. Mas eu quero terminar lendo com você uma passagem bíblica que está no Novo Testamento, que foi fruto de uma compreensão perfeita, inspirada do apóstolo Paulo, ao entender esse lindo plano de Deus. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Eu vou usar aqui a versão atualizada para ler com você, porque eu estou usando uma outra versão,
mas eu vou ler com você Romanos 8. Fique em pé, versículo 31. Vamos ler juntos. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Assente-se. Que esta mensagem da esperança, na boa nova do Evangelho, nunca seja esquecida pelo teu povo, aqui, nesse tempo, nem nas gerações posteriores. Que nunca nos esqueçamos, como povo teu, de que a única mensagem que nós, tua igreja, devemos levar ao mundo é a mensagem do Evangelho, da esperança que há em Cristo Jesus. Que esta missão seja o núcleo da nossa agenda, que essa missão seja a paixão das nossas veias, o anseio da nossa alma, e que o cumprimento desta promessa final seja desejado por todos nós que conhecemos o Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Meu querido ouvinte, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga, que ouviu esta palavra nesta hora, seja alvo da tua misericórdia e do teu querer de abrir os olhos espirituais deles e permitir-lhes entender que só há esperança em Jesus Cristo. Que pelo mover da tua graça, e só é unicamente pela tua graça, tu queiras mostrar a condição em que eles se encontram e o presente maravilhoso reservado em Cristo Jesus para a mudança e para o resgate. E que nessa noite haja salvação em muitos lares e haja festa no céu. Ó Deus, que haja reconciliação daqueles que estão afastados, têm vivido de maneira incoerente com o Evangelho.
sejam chamados para a restauração nesta noite, em nome de Jesus. E aqueles que já caminham contigo, sejam mais ainda fortalecidos e animados, com a boa nova no coração e a boa nova nos lábios, para a proclamação dessa esperança nesse mundo tão confuso, tão desconfiado, tão desesperado. Que vejam em nós a serenidade de quem espera a chegada do Rei vitorioso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.